Como nós estamos chegando perto da Páscoa, vou começar a contar para vocês algumas histórias que aconteceram antes da morte e crucificação de Jesus. E essas histórias, elas fazem parte de lições de humildade dadas por Jesus. Então, o título da nossa mensagem é Lições de Humildade dadas por um rei. E será que um rei precisa ser humilde? Poxa, se é rei, né, tem que ter pelo menos aquele jeitão de rei, né? Como é que a gente imagina um rei? Vamos lá, vamos ver como é que eu vou dizer para vocês como é um rei. Como é que deve ser um rei? Como é que a gente imagina um rei? Porque eu vou inventar uma história da minha cabeça para falar sobre isso. Essa história é inventada, ela não é de verdade. E aí vocês vão falar, já sei, você vai falar depois uma história da Bíblia? Mais ou menos, eu vou contar 2 histórias da Bíblia. E as 2 histórias vão falar sobre lições de humildade dadas por um rei. Bom, mas primeiro eu vou começar com as histórias da minha cabeça. Então, por causa disso, a gente vai tirar um pouquinho agora as histórias da Bíblia, porque depois eu vou contar essas 2 histórias da Bíblia, e agora eu vou contar uma história da minha cabeça. E entre as histórias que eu já contei aqui para vocês, várias e várias, eu acho que eu não lembro de ter contado nenhuma história de reis, princesas, castelos, nada disso, né? Então, aí eu resolvi contar uma história que se passa num castelo real. E era uma vez um rei. E esse rei morava nesse castelo aí maravilhoso, nesse lugar aí maravilhoso, né? E esse rei, ele era um rei muito, pelo menos engraçado, né? Olha a cara dele, mas ele era um rei, porque ele tinha uma coroa e tinha uma capa de rei, né? E esse rei tinha um filho e ele tinha outro filho. Ele tinha 2 filhos gêmeos, mesma idade, muito parecidos, um cabelinho diferente, mas uma carinha muito igual. Eles eram gêmeos, nasceram no mesmo dia. Um de capinha vermelha e um de capinha azul. E o que acontece? Acontece que esses 2 irmãos tinham a mesma idade. Qualquer um deles podia assumir o lugar do pai logo que o pai morresse. Então, o rei estava precisando escolher aquele que ia sucedê-lo. Aquele que ia ser o novo rei. Mas como é que a gente vai escolher quem vai ser o melhor líder? Porque para ser rei tem que ser líder, né? Quem será o melhor líder? Qual será uma característica boa para ser um bom rei? Então, o rei resolveu fazer o seguinte: como ele tinha que escolher quem seria o melhor rei, ele teve que fazer um concurso. Então, ele deu a mesma tarefa para os 2 filhos. Os 2 tinham que fazer a mesma coisa e o rei passou a observar como é que cada um deles ia fazer o que ele pensou. A tarefa era simples, não era muito difícil não. Os 2 tinham que fazer um bolo de chocolate com brigadeiro e com morango, uma delícia, junto com a equipe dos cozinheiros do palácio. Só eu mesma, né, para inventar uma história dessa. Como é que alguém vai escolher quem vai ser o rei dessa forma? Os 2 têm que fazer um bolo de chocolate. Olha só, fala sério. Mas enfim, é uma história inventada da minha cabeça, eu posso inventar o que eu quiser, não é isso? Então os 2 tinham que fazer um bolo de chocolate com morango. E aí o rei ia escolher quem seria o próximo rei, qual dos 2 filhos gêmeos. Bom, durante toda a preparação do bolo, o filho número 1 chegou na cozinha e gritava umas ordens para os seus cozinheiros. Perdia a paciência, não deixava que eles dessem nenhuma opinião, mesmo sabendo que eles estavam acostumados com as tarefas da cozinha. Os cozinheiros ficaram nervosos, né, muito nervosos, mas mesmo assim eles terminaram e conseguiram fazer sozinhos um lindo bolo. Nervosos, mas conseguiram.
Bom, o filho número 2 foi diferente. Ele foi educado, ele foi gentil com seu grupo de cozinheiros, ele aprendeu com os cozinheiros a fazer a receita, ele deu oportunidade para que eles opinassem e juntos eles prepararam um bolo. Foi muito legal essa experiência aí na cozinha. Eles conseguiram preparar um bolo igualzinho o do irmão. Os bolos eram iguaizinhos os dois. Mas acontece que um deles foi escolhido como rei. Quem vocês acham que foi escolhido como rei? O filho da capinha azul ou o filho da capinha vermelha? Será que foi o príncipe número 1 ou o príncipe número 2? Lembra bem a atitude do príncipe número 1 na cozinha e a atitude do príncipe número 2 na cozinha. Bom, o rei observou e disse que o filho número 2 conduziu melhor os seus empregados. Tratou os empregados com respeito, com paciência, eles se alegraram e cumpriram a tarefa. O filho número 2 se tornou um bom rei, respeitado e honrado sempre. Gostei. Tá aí, gostei dessa história de rei que eu inventei. E esse bolo de chocolate devia estar muito bom, né? O melhor líder é aquele que demonstra humildade, né? E sabe que é melhor servir do que ser servido. E além disso, ele conhecia muito bem os súditos dele e os cozinheiros, né? Não? Gostei dessa história. Bom, mas agora, né, vamos para a história da Bíblia. E essa história é verdadeira. Vamos para a história número 1. A história número 1 conta o seguinte: uma passagem um pouquinho antes da Páscoa, chamada a entrada triunfal de Jesus em Jerusalém. E está escrita em João 12, de 12 a 19. E fala que Jesus entrou em Jerusalém, mas não foi uma entrada de uma pessoa comum. Foi uma entrada de um rei. Afinal de contas, Jesus era um rei. Jesus tinha acabado, inclusive, de fazer um grande sinal, um grande milagre. Ele tinha acabado de ressuscitar Lázaro. E no dia seguinte, muita gente já estava sabendo que Jesus tinha ressuscitado Lázaro. E aí, o rei Jesus entrou em Jerusalém. Gente, olha só, tem alguma coisa errada. Eu estou contando a história de Jesus, mas esse aí é um outro rei, né? E parece que ele está querendo entrar também numa cidade, não é isso? Com um cavalo bonito, todo bem vestido. E olha só como que ele é importante. Acontece, gente, que a história da Bíblia que eu estou contando não tem nada a ver com esse rei chique que está em cima desse cavalo branco todo enfeitado. A entrada triunfal de Jesus em Jerusalém, Jesus não usou um cavalo assim desse jeito. Jesus escolheu entrar montado em um simples jumentinho. Essa talvez tenha sido uma das lições de humildade que eu quero contar para vocês hoje. O rei Jesus entrou triunfalmente na cidade de Jerusalém montado em um simples jumentinho. Ele conseguiu o jumentinho e montou como estava escrito na Bíblia. A Bíblia já tinha escrito que o rei Jesus entraria na cidade montado em um filho de jumenta. É o que está escrito na Bíblia. E os discípulos, a princípio, não compreenderam, mas eles procuraram esse jumentinho e assim Jesus pôde entrar na cidade. Mesmo assim, dessa forma tão humilde, todos já sabiam muitos sinais que ele tinha feito. E todos estavam esperando ansiosamente a entrada dele na cidade. As pessoas colocaram folhas de palmeira no chão, acenaram com folhas de palmeira e gritaram Hosana, Hosana, que era uma saudação daquela época, dizendo: seja bem-vindo, ó rei, ó rei. Olha só que interessante. E o rei Jesus, humildemente,
entrou montado num jumentinho. E essa foi a primeira lição de humildade, a história número 1 diante da Páscoa. As pessoas todas receberam Jesus com muita festa, mesmo montado num jumentinho. Um rei de verdade, ele é reconhecido mesmo que ele esteja numa posição bem humilde. E a outra história da Bíblia que eu quero contar, que também aconteceu um pouquinho antes da Páscoa, se chama Jesus lava os pés aos discípulos. E está no mesmo livro de João, na verdade está em outros evangelhos. Mas eu escolhi o livro de João, no capítulo 13, do versículo 1 ao versículo 11, para contar essa história, que aconteceu um pouquinho antes da festa da Páscoa. Jesus sabia que estava chegando a hora dele passar desse mundo para o Pai. E ele, durante a ceia, ele conversou com os seus discípulos. Ele conversou com os discípulos e ele até já sabia que Judas Iscariotes ia traí-lo. Mas ele sabia disso tudo, mas confiava no Pai. Então, ele se levantou da ceia, ele tirou a vestimenta dele, ele pegou uma toalha, botou a toalha no ombro, se levantou, pegou água numa bacia e todo mundo olhando para ele. O que será que o Mestre Jesus, o Rei Jesus, ia fazer? Olha, todos naquela época, quando entravam nas casas, tiravam suas sandálias dos pés e vinham da rua, que não tinha asfalto, né, gente? Naquele tempo era tudo de terra. Vinham com os pés muito sujos. E acontece que o servo da casa geralmente lavava os pés das pessoas. Era comum que o servo menos conhecido da casa tivesse essa função de lavar o pé das pessoas, dos hóspedes. Só que aí, nesse dia, Jesus se colocou no lugar de servo e, sem avisar, começou a fazer esse serviço. Ficou todo mundo muito espantado, né? Porque as pessoas estavam com os pés muito empoeirados e Jesus lavou o pé de cada um deles. Jesus serviu aos seus discípulos porque amava os discípulos. Quem ama, serve de coração, sem nenhuma intenção. Serve porque ama, só por causa disso. E assim, dessa forma, de um em um, ele foi lavando o pé de cada discípulo. E dessa forma ele demonstrava que Deus quer que a gente sirva aos outros de coração humilde. São lições de humildade que a gente aprende com o Rei Jesus. Para ser um rei, é importante que você mostre e demonstre humildade. E o Rei Jesus demonstrou isso o tempo todo. Ele veio para servir. E isso a gente tem que aprender com ele. Nesse texto de João 13,15, Jesus diz assim: porque eu vos dei o exemplo para que como eu vos fiz, façais vós também. Então, o exemplo de Jesus deve ficar no nosso coração. E a gente tem que ter alegria em servir. Muita alegria em servir. Assim como Jesus teve alegria também em servir, lavando os pés dos discípulos. Gostaram?